Então vou botar gravar aqui que eles publicam sempre. Nós vamos ler Apocalipse capítulo 1, versículo 4, 5, 6 e 7. Até 8. Apocalipse capítulo 1, então, versículos 4 ao 8. João, dedicação às 7 igrejas da Ásia, o subtítulo. João, as 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco da parte daquele que é, e que era, e que há de vir, e da dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados, e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A ele glória e poder para todos sempre. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até os mesmos que o traspassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é e que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Feche teus olhos. Altíssimo Deus, esta é a sua palavra, Senhor, e tudo que podemos fazer é ler o livro. Mas, Senhor, dependemos de Ti, Senhor, nesta noite. Que aquela unção verdadeira, o Teu Espírito Santo, venha falar conosco, Senhor, para que possamos alimentar nossas almas. Pois o Senhor disse que nem só de pão o homem viveria, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então vem nos alimentar nesta noite. Que aquela unção verdadeira, o Espírito Santo mesmo, venha nos guiar em Tua verdade, Senhor. Venha nos ensinar todas as coisas. Ó Deus, tira todo o entendimento e conhecimento humano, Senhor. Que isso caia por terra agora e que Teu Espírito Santo possa falar com o Seu povo, ou seja, o Senhor mesmo, o bom pastor, possa falar com as suas ovelhas. Eu peço isso em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Os irmãos podem assentar-se. Glória a Deus. Hoje nós temos pouco tempo, mas não tem problema. É isso que Deus queria. Essa é a proporção. Irmão, vejam bem. Eu vou começar logo aqui. João, as 7 igrejas que estão na Ásia. 7 igrejas. Esse livro de Apocalipse é o livro da revelação. 7 igrejas da Ásia. Não são como nós pensamos. Não é o nosso estilo de igreja. Igreja do Paulinho, igreja do Robson, igreja do fulano, do ciclano. Não. As igrejas que ele trata aqui são lugares na Ásia. Naquele tempo, o mundo que existia era a Ásia. A Europa estava recém começando. Que era para o Roma, por assim por dizer. Amém? Então, a recém estava iniciando a Europa. Então, era a Ásia, depois virou a Eurásia e a Europa. Mas era a Ásia, o leste antigo. Então, se pegar no mapa essas 7 igrejas, Éfeso, Esmirna, Sardes, Tiatira, até Filadélfia, até Laodiceia, elas vão meio que numa sequência, tipo de distanciamento de onde ele estava. Então isso demonstra que essas igrejas não são lugares em si, mas são tempos. O distanciamento que a palavra tinha aqui, lembra? Assim como o relâmpago que sai do Oriente se mostra no Ocidente. Entendeu? Amém? Então, essas igrejas não se trata de, então existiam várias igrejas. Não, existiam lugares onde a igreja do Senhor se reunia. Está entendendo? Não como nós pensamos esse sistema religioso hoje, esse sistema de igreja. Isso não tem nada a ver com essa palavra. Quando trata aqui igrejas da Ásia, não significam do mesmo modo que nós vemos igreja hoje. Isso que nós vemos não é igreja. O que nós vemos são pessoas que tomaram, através do sistema de Constantino, que tomaram o cristianismo para si e se autodenominaram. Tiraram o nome daquele que está acima de todo o nome e colocaram: a minha igreja é tal, a minha igreja é tal, a minha igreja é tal. Porque a única igreja
que os demônios, que o inferno não prevalece, é essa igreja, a de Jesus. As outras, dominadas. E aqui em Apocalipse nós vamos ver, caiu a grande Babilônia, tornou-se em quê? Morada de demônios. Babilônia é a igreja. A grande Babilônia, a linda, perfeita, bonita Babilônia. Por isso que diz a grande Babilônia. A poderosa tornou-se o quê? Morada de demônios. Por quê? Porque o Espírito saiu de lá. Mas como assim? Os demônios estão andando por essa igreja, pelas igrejas? Não, irmão. São preceitos de homens, doutrinas de demônios. Está vendo? É isso. Amém. Então, João, as 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco da parte daquele que, veja bem, o começo da leitura começa dizendo isso e encerra também. Daquele que é, e que era, e que há de vir. Está falando de um. Agora no final aqui no capítulo 8, na segunda parte do versículo, diz o Senhor que é, que era, que há de vir. O Todo-Poderoso. Trata-se de um ser, um só. Está vendo? Por isso que Filipe diz, Senhor, tu fala tanto do Pai, mostra para nós o Pai. Ele diz, mas eu estou há tanto tempo convosco que não me tens conhecido, Filipe. Quem vê a mim vê o Pai. A palavra manifestada, no princípio era o verbo, no princípio era a palavra. No princípio era ele, a palavra, Deus, a glória, o poder, criou algo no princípio. Por isso que teve princípio. Porque Deus não tem princípio. Não tem começo nem fim. Entende? Ele é eterno. Então ele não tem princípio, mas no princípio era o verbo. No princípio do quê? Da criação. Quando foi criada, a primeira coisa que foi criada é a palavra. Aliás, a única coisa que foi criada foi a palavra. E o resto tudo por ele foram feitas todas as coisas. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Tinha que ter a palavra, Deus tinha que ordenar. Amém. Então, veja bem. Que é, que era, que há de vir. E da dos 7 espíritos. Agora vocês estão entendendo? Vocês estão ligando as 7 igrejas com 7 espíritos? As 7 estrelas do castiçal que Cristo estava ali no meio, alimentando-os? E as 7 lâmpadas, estão entendendo? As 7 estrelas são os 7 anjos, depois vai ser explicado aqui. São mensageiros, anjos são mensageiros. Então esses mensageiros viriam. Agora, e dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. Agora, veja bem, nós fizemos um molde, um trono, e 7 espíritos na frente dele. Nós pensamos assim, não é? Essa é a nossa mente. É o que concebe o nosso cérebro. Porque é o que está escrito aqui. É o que nós podemos compreender. Mas quando o Espírito Santo de Deus vem e ele abre o teu entendimento, ele está dizendo que aquele trono saiu um. E esse tem 7 espíritos dele mesmo. Eu, Jesus, enviei o meu anjo, um anjo, para vos testificar estas coisas nas igrejas. Está vendo? Por isso que a palavra, se você pegar esse ponto aqui isolado, você vai enxergar um trono e 7 espíritos ali na frente. Mas se você pegar lá o final e juntar os dois, você vai ver um trono e um Deus Salvador. Um único Deus Salvador agindo em 7 tempos diferentes. E nesses 7 tempos ele tira um pouco de cada tempo desta igreja para formar uma noiva, para fazer o casamento, o qual ele os traz. E quando casa essa noiva, o que acontece? Ela vira rainha, ela governa com o rei. Então viram o quê? Reis e sacerdotes do Altíssimo. Está vendo? Amém? É isso, é a revelação, é necessária a revelação, senão ninguém entende coisa nenhuma. Amém? E da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha. Agora, eu vejo as pessoas dizer, Deus é fiel, Jesus Cristo é fiel, Deus é fiel. Ei, Deus, Jesus é a palavra, é fiel à palavra. Fora dessa palavra, ele não tem nada a ver com você.
Está vendo? Ele é fiel à palavra. Ah, Deus é fiel porque deu, porque concedeu, porque libertou. Porque... Não, 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 não. Deus é fiel à sua palavra. Então, veja bem, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha. A fiel testemunha é o mesmo que diz lá no final de Apocalipse. Assim diz o amém. Para quem nós dizemos amém? Para a palavra. Assim seja. Isto é a verdade. Amém? Então a palavra. Amém? Jesus Cristo é a fiel testemunha. Jesus Cristo é a palavra revelada. Jesus Cristo, Jesus, palavra, Cristo, Espírito Santo, revelando a palavra nos corações, convencendo o homem do pecado. Está vendo? Através da palavra. O primogênito dos mortos. Primogênito dos mortos, ou seja, com a sua ressurreição, saindo da morte, ele vem lá do abismo e tira o Samuel, tira o Davi, tira todos eles de lá. Porque todos iam para o Hades. O quê? Os filhos de Deus iam? Sim, todos iam para o Hades. Porque era necessário para tomar a chave da mão de Satanás. Eles pensam que Satanás tinha uma chave bem grandona. E aí foram lá e tomou a chave da mão do diabo. A chave que ele tomou era a chave que o diabo tinha, que tinha o poder de nos trancafiar no abismo. Nós íamos para o abismo, mas então foi pago o preço de sangue. E quando todo aquele sangue é derramado daquele corpo, então o preço foi pago, ele disse, está consumado, está pago, ali. Aí ele foi lá, tomou a chave da mão de Satanás, eu imaginava ele chegando lá e pisando na cabeça do diabo, isso é a cabeça de criança. Irmão, ele tomou a minha vida que estava garantido o abismo para ela, e ele me arrancou de lá. Você está vendo? Então, como primogênito dentre os mortos, ele tirou todos eles lá do passado e aqui do futuro. Que sou eu. Está vendo? Ele tirou-nos das garras de Satanás. Então, essa foi a chave que o diabo perdeu. E ele passa agora aos seus enviados. Tudo que vocês ligar na terra é ligado no céu. O que desligar na terra é desligado no céu. Está vendo? Agora o poder, o principado está sobre os seus ombros. Ombros de quem? Quem é os ombros? O corpo. Quem é o corpo? A noiva. A noiva de Jesus. Está vendo? O poder está sobre ela. Eis que eu vos dou o poder. O poder está sobre a noiva. Que poder é esse? A palavra. A palavra que você recebeu. No sistema religioso, o poder é um milagre. No sistema religioso, o poder é você se autocontrolar, se segurar para não pecar. Esse é o poder no sistema religioso, né? Uma emoção que você sente. Mas o poder aos filhos de Deus é ser Cristo, é ser palavra. Eles são a palavra viva andando sobre a terra. Eles são a palavra. Eles, não, irmão, você tem que ir no culto dia tal, dia tal, dia tal, dia tal, você tem que fazer isso. Não. Quando os discípulos exigiram isso? Quando o Filipe batizou o eunuco, ele deu o endereço de alguma igreja para ele ir? Algum lugar? Vamos fazer uma igreja aqui para nós? Foi isso que o Filipe disse? Não, Quando o Filipe ganhou Samaria e outros lugares lá, o que ele fez? Continuou a caminhada dele. E aí os apóstolos enviaram para lá Pedro e João para ir orar e pôr as mãos para as pessoas receberem o Espírito Santo. E voltaram lá e fizeram uma igreja, uma capela bem grande, uma catedral? Não, o Espírito Santo guia-os. Está vendo? Então, tirou-se a necessidade do Espírito Santo e colocou-se a obrigação religiosa nas pessoas. E isso não vai dar certo, porque Deus não reconhece isso. Deus não reconhece isso. Ele só reconhece o Espírito dele em você. Se você tem uma partícula de Deus aí dentro, que é a sua palavra, então ele reconhecerá você. Se não, meu amigo, Deus não tem nada a ver com isso. Mas eu estou há 50 anos crente, eu estou há 40 anos na igreja, e eu me dedico e eu me esforço. Sinto muito. Cego guiando cego, e ambos cairão no abismo. O que está guiando e o que é guiado. Então, apressa por escapar. Te apressa,
pede socorro, te agarra na mão de Deus, como a mulher Cirofenícia, como aquele centurião, te agarra e não o deixes. Amém? Amém? Glória a Deus. E da parte de Jesus Cristo, que é a testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra. Não há reino que não seja concedido por ele. Ele diz a Pilatos: Pilatos, nenhum poder tu teria se do céu não fosse te dado. Ali estava o rei dos reis, o Pilatos não viu, o sacerdote, o sumo sacerdote, o Caifás e aqueles homens não viram que ali estava o rei. Mas o ladrão lá na cruz olhou para ele e disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. O criminoso não viu um criminoso igual a ele. O criminoso viu um rei ali. E é isso que Deus quer que você veja: o reino. Ali estava ele, o Senhor da glória. Que depois Pedro diz: se vocês soubessem quem era ele. Se vocês soubessem, vocês não teriam crucificado ao Senhor da glória. Está vendo? Amém? Aleluia. Aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Quem é que nos amou? Quem é que nos amou, irmão? Quem é que nos amou? O que diz em João 14? Deus amou o mundo de tal maneira. Você está vendo? Então quem foi que nos amou? Então tá, né? O que está dizendo aqui? Aquele que nos ama. E em seu sangue, que historinha é essa aí? De que Deus criou o Adãozinho, e o Adãozinho foi lá e pecou, e Satanás tomou tudo e destruiu tudo. Agora Deus tinha que levantar um outro Adãozinho chamado Jesus, e esse Adãozinho vem agora, porque Deus é covarde então, né? Deus é covarde. Você mandaria teu filho para cobrar uma dívida sua? Para pagar uma dívida sua? Você mandaria? Pois é, por que você acha que Deus faria isso? Por que é que você acha que Deus faria isso? É só uma encenação. Filho, porque é criação. Ele criou, palavra. Você está entendendo? Onde está a falha quando tenta dividir Deus em três? É uma coisa diabólica. É uma praga. Não pode dividir Deus em três. Deus é um só. Deus é um só. Mas a mente humana não pode conceber que o rei, o Senhor da glória, agora ali numa cruz, nu, açoitado, rasgado por aqueles escravos, com um olho desse tamanho, que aqueles gladiadores bateram nele, com uma coroa de espinho que eles bateram com uma cana em cima ainda, para cravar bem na cabeça dele. Ali estava o Todo-Poderoso, que quando ele expirou, o sol criado por ele não quis olhar. A terra não queria receber aquele sangue de jeito nenhum. Está vendo? Aleluia! Porque sabiam quem ele era, mas a raça humana até hoje não entende que era Deus conosco. Até hoje não entendeu ainda. E o sistema religioso de Constantino está aí para trair as pessoas, para enganar as pessoas. Amém? Mas eu vou correr. Amém? Então ele nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Aquilo não era sangue de homem, aquilo era sangue de Deus. Sangue de Deus. Está vendo? Amém? E nos fez reis e sacerdotes. Casou. Você tem a vida eterna nele. Você recebeu a palavra, você tem a vida eterna nele. Você passou da morte para a vida. E vida eterna. Esse corpo teu que está se desfazendo, não, tem um novinho ali te esperando do outro lado. Novinho que não envelhece, não adoece. Está vendo? Aleluia, perfeito. Glória a Deus. E nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. Deus e seu Pai. Pai de quem? Pai de Deus mesmo. O Pai de Deus.
Que isso? Sabe o que o salmista disse quando ele enxergou isso? Ele disse o Senhor ao meu Senhor. Você está entendendo? Disse o Senhor ao meu Senhor. O que isso significa, irmão Paulinho? Você está doido? O Todo-Poderoso nos deu sua palavra para ela nos guiar como Senhor das nossas vidas. Você está vendo? É necessária a revelação, senão ninguém entende nada, ninguém compreende nada. E essas não são minhas palavras, observe a palavra, a Bíblia, não são minhas palavras. Amém? A ele quem? Escute bem, se tem Pai, Filho e Espírito Santo, olhe só, e Deus não divide a sua glória com ninguém, olha para quem ele está dando a glória, para quem? A ele, glória e poder para todo sempre. A ele quem? Aquele que nos ama! Está vendo? Aquele que nos lavou no seu sangue, aquele que é o primogênito dentre os mortos, que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso, ele mesmo. Está vendo? Ele não manda outro no lugar dele, ele mesmo enfrenta. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Eis que vem com as nuvens e todo o olho o verá. O que é isso, irmão? Veja bem, ó. Até os mesmos que o traspassaram. Até eles vão ver. Por quê? Mas já não existem mais. Como é que eles vão ver essa vinda? E os crentes estão tudo esperando. Jesus vem nos ares e todo olho vai ver. Meu irmão, quando todo olho ver, a noiva já está vindo com ele. E os mortos todos já ressuscitaram, até os que vão para o abismo vão ressuscitar. E aqueles que têm que ressuscitar agora é uma vinda como um ladrão, ninguém vai ver. Ele vem, toma os seus, ressuscita quem tem que ressuscitar e vão embora. Depois, quando ele vem, que todo olho vê, é para julgamento. Hoje ele vem como teu advogado, mas nesta vinda ele vem para julgamento. Até os que o traspassaram vão ver. Está vendo? Porque aí todos, grandes e pequenos, serão colocados diante dele para serem julgados. Está vendo? Aleluia. Por isso que o povo religioso tem medo desse livro de Apocalipse aqui. Isso aqui é a revelação. Eles leem, estudam e não chegam em lugar nenhum. Isso aqui é necessário o Espírito Santo nos falar. Amém? Glória a Deus, aleluia. E ele mandou um profeta para isso. Tem um profeta que ele mandou para falar essa palavra. Aleluia. O que fizeram desse profeta? Fizeram outra religião. Isso que fizeram. Mas esse profeta nunca teve religião. Ele sempre foi de Jesus Cristo. Só falou a palavra do Senhor Jesus Cristo, assim como está sendo falado aqui. Amém. Eis que vem com as nuvens e todo olho verá, até os mesmos que o traspassaram. E todas as tribos da terra, todas as nações, todos os povos, todos vão se lamentar. Por que vão se lamentar? Por que vão se lamentar? Porque alguns até já morreram e vão chegar agora diante dele e vão ter que ver ele lá, ó. Olha lá, aquele lá é o Robson, aquele eu conhecia, aquela lá eu conhecia, aquela lá eu conhecia, olha lá, estou perdido, era para mim ter recebido a palavra naquele tempo e eu não recebi. Fim de oportunidade. Esta era a oportunidade que Deus deu. Está vendo? Por isso que todos vão se lamentar. Foi dito uma vez aqui na Bíblia que a rainha de Sabá, que foi lá e reconheceu Deus em Salomão, vai se levantar naquele dia. E muitos vão ser julgados só pela presença dela. Porque ela atravessou o mundo para ver a sabedoria de Deus. E eles estavam ao lado e não reconheceram. Está vendo? Só a presença dela já os condenará. Está vendo? Esse será o julgamento. Então, só a tua presença lá diante dele já vai condenar as pessoas que viveram do teu lado e não viram Deus aí. Está vendo, irmão? Amém? Por isso que todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele.
Vão se lamentar quando enxergar ele, vão se lamentar. Por que que eu não vi? Por que que eu não vi? Assim como se lamentaram lá no Hades, lá no inferno, se lamentaram, porque Jesus pregou para almas que estavam em prisão lá. Ele pregou para eles saberem que tudo aquilo que eles viveram apontava para aquela vida que agora estava diante deles, mas eles não puderam receber, por isso que eles iam permanecer lá. Porém, José disse: quando eu morrer, vocês vão passar 400 anos aqui, vocês pegam meus ossos e levam para aquele lugar, porque eu verei. O Jó disse: temi, logo me sobreveio, mas nunca mais eu vou morrer. Sabe por quê? Porque eu verei a Deus com esses olhos e não outros. Jó estava lá no abismo esperando, Samuel estava lá no abismo esperando, todos eles estavam lá esperando. Quando ele chegou, foi uma festa. Chegou a nossa salvação, porque eles já esperavam. Está vendo? Aleluia! Assim será quando alguns ressuscitarem, alguns que morreram com a semente da ressurreição dessa palavra, eles vão ressuscitar e vão se encontrar com o Senhor nos ares. Mas o mundo vai ver? Ninguém vai ver. Ninguém vai ver, porque quando todo olho vê, já é tarde demais. Não tem mais volta. E os crentes até hoje: não, quando Jesus aparecer nas nuvens eu me converto. Não, Senhor, quando Jesus aparecer nas nuvens você já está condenado. Marcos diz: quem crer e for batizado será salvo, porém quem não crê já está condenado. Não tem volta, irmão. Não tem volta, esse Deus é eterno. Amém? Então, sim, amém. Agora, quem é ele? Eu sou o Alfa e o Ômega. Significa o princípio e o fim. Ponto. Ponto. Isso é o alfabeto grego. Alfa, Ômega. Princípio e fim. Antes de mim, nenhum Deus se formou. Depois de mim, nenhum outro haverá. Deus não divide a sua glória com ninguém. Mas por que ele está dando a glória e poder para todo sempre? Para quem? A ele quem? Ou aquele que nos amou. Quem nos amou foi Deus. Quem deu seu sangue foi Deus. Está vendo? Aleluia, sempre foi ele. Você acha que Deus é covarde de mandar o outro no seu lugar? Nunca. É ele mesmo que enfrenta. Aleluia. Esse é o modelo dos guerreiros israelenses das tribos. Na frente quem vai? Os generais, as autoridades é que vão na frente. O sistema normal do mundo ocidental, primeiro vai a infantaria, primeiro vai os soldados rasos, aí quando chegam os cabos, depois os sargentos, aí chegam os tenentes, e assim vai indo coronéis e capitães. Quando chegam os generais, eles entram em acordo e termina a guerra. Está vendo? Mas Israel é o contrário, na frente vão os generais. Na frente, e tu acha esse modelo eles pegaram da onde? Do Deus Todo-Poderoso. Ele é o Senhor dos exércitos, varão de guerra, poderoso na batalha. Você acha que ele mandaria um filhinho lá morrer na cruz por ele? Ele se entregou por mim. Ele deixou a sua glória e se entregou naquela cruz por mim. Se você aceita, amém. Se você não aceitar, não fará nenhuma diferença. Eu aceito. Se ninguém mais aceitar, eu aceito esse perdão. Eu aceito esse sacrifício. E ainda que eu vá para o abismo, eu lá glorificarei. Porque ninguém faria isso que ele fez. Deixar a sua glória e morrer numa cruz. Padecer. Aleluia! Só ele mesmo. Só Deus poderia fazer isso. Amém? Então eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Quem é que diz? O Senhor! Você está vendo? O Senhor, o dominador, o que tem o controle de tudo. Como diz a Escritura, porque por ele e para ele são feitas todas as coisas. Uma coisa assim que se faz, o bem e o mal, uma eterna briga do bem e o mal. Que briga de bem e o mal? O bem criou o mal. É ele quem tem o controle e o poder de tudo. Está vendo? O mal não faz nada sem que o bem o permita. Se ele não permitir, não acontece. Aleluia! Se ele não permitir, não acontece, irmão. Então é melhor estar com o mais forte, né? É melhor estar com o mais forte. Amém. Diz o Senhor que
que era, que há de vir, o Todo-Poderoso. Está vendo, irmão? Era isso que Deus tinha para nós nessa noite, para que você saiba, aleluia, o que vem, o que está vindo por aqui, por aí, irmão. Os próximos versículos. Você vai se assustar, mas é Deus tratando conosco, irmão. Eu não sei se nós teremos a oportunidade de falar sobre essas coisas, amém, em outras ocasiões. Eu creio que Deus está abrindo uma revelação, abrindo algo para nós, tremendo. E se você está ouvindo isso, é porque você é um eleito do Altíssimo para esta salvação. Você foi comprado por aquele sangue e há uma marca em você da salvação. Satanás tentou de tudo para destruir a tua vida. Ele tentou de tudo para que você não ouvisse essas coisas, mas o Senhor da glória, o que permanece, o que prevalece é a vontade dele. Glória a Jesus. Não há nada, nem ninguém que o possa impedir. Amém? Graças a Deus por isso, porque Ele é o Todo-Poderoso. É Ele. A Ele toda a honra, toda a glória, todo louvor e adoração. Amém? Que Deus abençoe os irmãos nessa noite. Amém? E guarde, agradeça a presença de cada um. Pode falar, amado. Eu queria dar um testemunho. Amém? Então passa aqui, dá o teu testemunho. Depois o irmão Robson faz o encerramento.